0 horas. Porto e Sporting avançam na Taça de Portugal. O Porto derrotou o Sintrense e o Sporting superou o Marinhense, ambos com um resultado de 3-0. Além disso, a TAP anulou voos programados para este sábado e para a próxima terça-feira com destino à Venezuela devido a questões de segurança no espaço aéreo do país. O socialismo espanhol em conflito com o Estado de Direito. Sempre obcecados por um moralismo elementar quando é conveniente, o PS e a esquerda tornaram-se surdos e mudos diante do ataque ao Estado de Direito oriundo de Espanha. Isso revela a verdadeira essência da esquerda. Uma rendição. A decisão sobre o tema pertence apenas aos ucranianos, não competindo aos europeus fornecer resposta em seu lugar. O frio, nosso companheiro. Na verdade, este parece ser o único ponto de concordância entre os portugueses, detestar o frio. Este é o passatempo de inverno mais apreciado, disputar para descobrir quem sente mais frio. Artigo de Miguel Esteves Cardoso. Contos de Novembro. O 25 de novembro deve ser festejado, embora não se compare ao 25 de abril. Dragão dominou o jogo de forma convincente. A marca registada do Dragão atual persiste, intenso, rigoroso e ofensivo durante todo o tempo. Desta forma, é praticamente inviável para os oponentes conseguirem resistir. E se forem de uma divisão inferior? Taça de Portugal, FC Porto e SCP continuam na competição às 4 horas. As atualizações na Rádio Observador. Independentemente do que ocorra. A viola que encantou Bowie e a nova cena atual. Nadia Sirota integra uma geração excepcional que funde estilos e quebra barreiras. Com colaborações inesperadas e um som singular, destaca-se como uma das vozes mais influentes da música contemporânea. Rubio assegura que o plano de paz provém dos Estados Unidos. No X, Rubio afirma que a proposta de paz foi elaborada pelos Estados Unidos e que se fundamenta em elementos dados pela parte russa, mas também em contribuições da Ucrânia. A bolha estoura. Os especialistas analisam os gargantuescos investimentos nas infraestruturas das plataformas tecnológicas de IA e levantam a interrogação se estaremos a viver dentro de uma bolha que poderá estourar a qualquer momento. Editorial de Pedro Candeias. Nacional e Sporting de Braga disputam lugar nos oitavos da Taça de Portugal. A partida está marcada para o Estádio Municipal de Braga, às 17h30, sendo o confronto que finalizará a quarta eliminatória e é o único do dia entre equipas da I-Liga. Embora ainda não tenhamos atingido o estágio em que o condutor possa relaxar como se estivesse num sofá, a possibilidade de retirar o volante e os pedais do carro poderá tornar-se realidade. A expectativa em torno dos automóveis autónomos está a tornar-se cada vez mais real, mas existem ainda numerosos obstáculos tecnológicos, jurídicos e socioculturais a enfrentar. Pedro Vieira da Silva, responsável pela tecnologia na Critical Tech Works, detalha como Portugal está a participar na construção deste futuro. Escuta aqui o podcast Mobi Boom. Discussão do plano de paz de Trump na Suíça às 7 horas. A cimeira ocorre num momento em que o presidente dos Estados Unidos da América reconhece que esta não é a proposta definitiva. Também se analisa o balanço da COP30, a privatização da TAP e a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Qual o tempo requerido para desestabilizar as instituições? Um período breve, extremamente breve. O denominado juramento revolucionário de bandeira, realizado há 50 anos, demonstra como os indivíduos e as instituições podem ser desvirtuados rapidamente. 25 de novembro, da boina vermelha para pôr fim aos comunistas do Partido Comunista. A narrativa dos convocados, redigida por Vítor Matos, encontra-se na edição deste fim de semana da Revista do Expresso,
e é com ele que dialogamos neste episódio. Subitamente, encontro-me numa nação onde uma parte despreza a outra. São José Lapa aborda tudo, das suas preocupações com o país, da liberdade adquirida, da fé perdida, do corpo, da guerra e das recordações que agora documenta num livro para recordar no futuro. Dificuldades na atuação de mediadores com alunos estrangeiros devido à escassez de tempo e orientações. Os mediadores referem que a maior parte do tempo disponível é dedicada a sessões para promover o desenvolvimento da língua portuguesa. Disputa a 5 pela segunda volta. Coutrinho possui margem para captar diversos eleitorados. As sondagens indicam que Coutrinho já se posicionou na corrida para a segunda volta. Especialistas consideram que é oportunidade de expansão, mas têm opiniões divergentes sobre a viabilidade de alcançar realmente o segundo turno. Aumento de idosos vítimas de crimes, especialmente mulheres, após anos de violência doméstica. De 2019 a 2024, verificou-se um crescimento de 29% no total de vítimas com idade superior a 65 anos assistidas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, APAV. Gentil, mas escasso. O perigo das portas com fecho automático. Todos os dias, usamos os nossos carros, que oferecem diversos mecanismos para o nosso conforto e segurança. No entanto, alguns podem representar um risco e até amputar-nos os dedos. Oxfam critica a falta de vontade de tributar os super-ricos na conclusão final aprovada pelos líderes do G20. A escolha política é a desigualdade, destacou o líder de política e advocacia sobre desigualdade da Oxfam em nota. Existem empregos que preferimos evitar. E o saco azul, no OE, escutei. Os portugueses mostram resistência em ocupar funções no turismo ou será que é mais lucrativo empregar imigrantes ao salário mínimo? Além disso, há uma carência de clareza nas despesas excepcionais do orçamento do Estado. Trump e a Ucrânia, um projeto de paz ou uma fórmula para a desordem? Para discutirem os 28 itens de Trump referentes à paz na Ucrânia, João Maria Jonet e Ana Cavalieri recebem Orlando Simões, perito em relações internacionais. Benfica obrigado a triunfar, enquanto Sporting busca avanço crucial na Liga dos Campeões. Na terça-feira, às 17h45, o Benfica defronta os neerlandeses do Ajax, enquanto na quarta-feira, às 20h00, o Sporting enfrenta o Club Brugge. Estreia de Portugal no Mundial Feminino de Futsal com uma goleada sobre a Tanzânia. Em Manila, Portugal triunfou sobre a Tanzânia com um resultado de 10-0, marcando a sua participação no primeiro Mundial de Futsal Feminino promovido pela FIFA. 9h. Cresce o número de idosos que sofrem crimes em Portugal. De acordo com informações da APAV, a maior parte das vítimas são do sexo feminino. Neste jornal também se encontram as críticas do PS à administração do governo da AD na área da saúde, além do plano de paz dos Estados Unidos da América para a Ucrânia. Plano de paz dos Estados Unidos da América não é considerado uma lista de desejos da Rússia. Neste domingo, as delegações estão em Genebra para as negociações de paz. O plano dos Estados Unidos da América é alvo de críticas por parte de senadores republicanos. Surto de hepatite leva a medidas de monitorização na Península de Setúbal. A Unidade Local de Saúde Arco-Ribeirinho confirmou que há casos de hepatite numa zona que abrange os municípios de Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo. Contraproposta para plano de paz já está nas mãos dos líderes europeus. Este domingo, as delegações reúnem-se em Genebra para as negociações de paz. O plano norte-americano é alvo de críticas por parte dos senadores republicanos. CAP realça a coragem revolucionária do plano do governo.
Embora reconheçam a qualidade do projeto voltado para a gestão eficaz dos recursos hídricos, Mendonça e Moura solicitam a participação do Primeiro-Ministro para que a reforma seja realmente implementada. Cresce a quantidade de idosos que sofrem violência doméstica. O total de indivíduos com mais de 65 anos que receberam apoio da APAV subiu 29% entre 2019 e 2024. Até agosto de 2025, já tinham recebido apoio 1.557 vítimas, das quais 75% são do sexo feminino. Carneiro sublinha a importância crucial da diáspora. Este sábado, em Toronto, o secretário-geral do PS declarou que a diáspora portuguesa possui um caráter estratégico para a presença internacional do país. Concertos agendados para 2025 e 2026 em Portugal. Informações essenciais sobre os festivais e concertos programados para os próximos meses. Uma agenda em constante atualização. 10 horas. Proposta de paz. União Europeia prepara contraproposta. O texto será discutido e apresentado na reunião de hoje na Suíça. Nesta edição, também se destacam as críticas de José Luís Carneiro em relação ao caos no SNS e a cobertura da Taça de Portugal. Reiniciadas as buscas por homem que desapareceu na Aforada em Gaia. O desaparecimento de um homem de 62 anos, de nacionalidade francesa, está em questão, após este ter caído do veleiro que se encontrava atracado na Dor Marina, na Aforada. A transformação de um edifício com hall no coração de Lisboa num pesadelo para os residentes. Indivíduo com atitudes agressivas tomou à força o alojamento local. Proprietário afirma que não consegue desalojá-lo e relata prejuízos. No edifício, estão a ser realizadas obras para criar um novo alojamento local. Vê a Schwab, os vampiros oscilam entre o terror e o romance. É possível que uma obra sobre mulheres vampiras lésbicas seja também uma criação profundamente íntima? V. A. Schwab, uma das autoras de fantasia de maior sucesso global, demonstra que sim. Conduzimos uma entrevista com ela. Ministro assegura que a reparação da única máquina de radioterapia em Moçambique será feita em breve. O governante esclareceu que a avaria presente deve-se à queima de uma placa que liga um equipamento ao outro, permitindo planear a localização da radiação. Governo Trump reafirma pedido para divulgação do caso Epstein. Uma vez mais, a administração dos Estados Unidos pediu a um tribunal federal a liberação das transcrições de um grande júri a respeito do caso de Jeffrey Epstein. Trump dá um passo atrás após acusar democratas de sedição passível de pena de morte. Verifica-se um padrão inédito de ações presidenciais. Os norte-americanos perceberam, ao longo da presidência de Donald Trump, que várias das limitações impostas ao presidente eram, na verdade, mais normas do que leis propriamente ditas ou princípios constitucionais. Após ter acusado 6 democratas de atos passíveis de pena de morte, Trump tentou recuar. Contudo, este incidente faz parte de um padrão mais abrangente. Beyoncé brilha no Grande Prémio de Fórmula 1 em Las Vegas. A artista, na companhia do esposo Jay-Z, deu uma volta ao traçado junto de Lewis Hamilton. Quais são as 19 debutantes do Lebal 2025? No dia 29 de novembro, realiza-se o Lebal des Debutantes, uma ocasião que combina tradição, alta costura e filantropia. As debutantes, que vão desde a realeza até Hollywood, já são conhecidas, assim como os trajes que irão usar. José Carlos Mota, não há ferramenta mais eficaz do que o contacto pessoal. José Carlos Mota propõe um retorno às raízes para contornar um algoritmo que acentua disparidades. Segundo ele, a participação cívica é uma defesa contra populismos e a degradação da democracia. De que forma a fortalecer? Prémios pela venda do novo banco não podem ser bloqueados pelo governo.
O Estado carece de instrumentos para impedir prémios ou exigir que os trabalhadores os recebam e o governo não comenta a questão. Trump intensifica a pressão militar sobre Maduro. Washington está a preparar uma nova ronda de operações consideradas ilegais na Venezuela. De acordo com fontes ligadas ao Pentágono, a Reuters informa que uma nova ronda de operações militares contra a Venezuela se dará nos próximos dias. No entanto, estes ataques são amplamente questionados por especialistas em direito internacional. Alguns fazem uma comparação da sua ilegalidade com a da invasão russa à Ucrânia, alertando que Washington está a estabelecer um precedente arriscado. A época natalícia começa em Lisboa com a cerimónia de iluminação das luzes. A cerimónia de acendimento das luzes de Natal decorreu na Praça do Comércio, em Lisboa, assinalando o início oficial das festividades. O evento incluiu uma árvore de 30 metros, um espetáculo de fogo de artifício e uma apresentação musical, atraindo centenas de pessoas para celebrar o espírito natalício. Encontrava-se numa condição de emergência. Selmira Macedo apresentava sinais que foram ignorados. Superou 2 AVC antes de receber um diagnóstico e o tratamento correto. Atualmente, convive com sintomas complicados, mas que não são perceptíveis para os demais. A Hamas denuncia que Israel infringiu quase 500 vezes o cessar-fogo em Gaza. No sábado, registaram-se 27 violações, resultando em 24 mortos e 87 feridos, segundo o Hamas. Estreia da seleção portuguesa de futsal no Mundial Feminino é marcada por goleada sobre a Tanzânia. A seleção lusa, que foi finalista dos europeus em 2019-2022 e alcançou as meias finais em 2023, faz parte do Grupo C. Pavilhão desportivo e recreativo de Casal da Miserela em Coimbra é devastado por incêndio no primeiro andar. Os danos totalizam 50 mil euros. Cresce o número de idosos alvo de crimes, principalmente entre as mulheres após anos de agressões domésticas. Odete, Etelvina e Gertrudes partilham histórias desafiadoras. As casas-abrigo proporcionam-lhes um certo alívio. Até 30 de setembro, foram contabilizadas 19 vítimas de violência doméstica, sendo 19 mulheres. Parto em casa é realizado pelos bombeiros de Lagos devido à evolução do trabalho de parto. A mãe e o bebê encontram-se saudáveis e foram levados para o Hospital de Portimão. Rodrigo Mora e Blopa enfrentam novos desafios. Trincão tomou a iniciativa, os jovens deram uma mão e Rui Borges apreciou a dedicação. Mora destacou-se novamente, Gabri Veiga impressionou e Farioli está satisfeito. Abel já considera o Brasileirão como uma possibilidade distante. Sara Correia, uma senhora agarrou-me esta semana e exclamou: adorava que fosses minha neta. O The Voice faz com que as pessoas sintam que somos parte da sua casa. A fadista Sara Correia, a mais recente convidada do podcast Posto Emissor, partilha a sua reflexão sobre a vivência como jurada no concurso de talentos The Voice. Quando me abordam na rua, dá a impressão de que já as conheço há bastante tempo. Faleceu o progenitor da família germânica envenenada com pesticida em hotel de Istambul. 11 indivíduos já foram presos, entre os quais se encontram trabalhadores do hotel onde a família se alojava. O pai encontrava-se em cuidados intensivos após a morte dos filhos e da esposa no hospital. Bárbara Guimarães, a cura chega com o tempo. A apresentadora, que é a figura central de um novo programa na SIC Caras onde apresenta projetos de design de interiores em residências de luxo por todo o país, partilha com o observador suas reflexões sobre novos começos e a sua fase presente. Julgamento de Salgado por corrupção envolvendo venezuelanos.
O ex-líder do BES foi acusado de 20 delitos de corrupção ativa que impactaram o comércio internacional, além de 21 crimes relacionados com o branqueamento de capitais. PSP detém rapper Goya em Setúbal durante a apresentação de documentário sobre a sua vida, condução sem licença como causa. De acordo com o comunicado do Comando Distrital da PSP de Setúbal, foi preciso aproveitar uma oportunidade de exposição pública de Bruno Furtado, o verdadeiro nome do rapper, que tinha um mandato de detenção pendente para cumprimento de pena de prisão subsidiária. Incêndio em residência na Póvoa de Lanhoso resulta na morte de uma idosa de 84 anos. O fogo terá iniciado na cozinha. Forças israelitas atacam o sul de Beirute, afirmando que o objetivo é o chefe do Estado-Maior do Hezbollah. Conforme informações divulgadas pela imprensa de Israel, mais 3 indivíduos sofreram ferimentos devido ao bombardeio. Chile classifica o pinguim de Humboldt como uma espécie, em risco, de extinção. Atualmente, estima-se que existam menos de 20 mil pinguins de Humboldt no Chile. A ave marinha foi classificada pelo governo chileno como, em risco, mas é necessário agora implementar uma legislação que a proteja. Gabriel Pensador, aos 51 anos, une-se à influencer Gabriela Vicente, de 24. O surfista solitário já não está sozinho. Na quinta-feira passada, o rapper brasileiro selou a união numa pousada à beira-mar, local onde a influencer, com 24 anos, passou a sua infância. O autor de 2345-678 e Festa da Música considera que a diferença de idade entre eles é um tema bastante tranquilo. Confira as diversas fotos e vídeos do casamento. Margarida Silva recebe louvores do Presidente da República pelo ouro nos 800 metros dos Jogos Surdo-Olímpicos. Marcelo Rebelo de Sousa elogiou o trabalho desenvolvido, destacando as 5 medalhas obtidas na competição. António Costa solicita a presença dos líderes dos 27 para reunião paralela à Cimeira União Europeia-UA em Luanda. Os líderes avaliaram que o projeto de paz dos Estados Unidos da América necessita de mais esforços e que tornaria a Ucrânia exposta a novos ataques. Canadá substitui radares de velocidade por lombas. Os radares, utilizados pelas autoridades para combater automobilistas que têm dificuldades em cumprir os limites de velocidade, já não dominam o cenário no Canadá. A nova estratégia envolve a implementação de lombas e passadeiras elevadas. Lula da Silva expressa grande preocupação com a presença militar dos Estados Unidos da América nas proximidades da Venezuela. O presidente do Brasil reconhece a possibilidade de dialogar com Donald Trump acerca do deslocamento do maior porta-aviões do mundo para a região das Caraíbas, juntamente com uma esquadra de navios de guerra e aviões de combate, com o intuito de executar operações contra o tráfico de drogas e, possivelmente, destituir o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Desculpas do Real Madrid por confusão na homenagem a Diogo Jota e André Silva. Durante a Assembleia Geral Ordinária do clube, houve um erro ao confundir André Silva, jogador do Elche, com o irmão de Diogo Jota, numa gravação apresentada. A Contra-Revolução Musical e o 25 de Novembro. 5 décadas atrás, uma mudança política mudava novamente o rumo da música em Portugal. Este artigo finaliza uma trilogia de 3 textos sobre a evolução musical que se fez sentir desde o 25 de abril até 1976. Lourosa é derrotado pelo Torriense, que avança para os oitavos da Taça de Portugal. A partida teve lugar no Complexo Desportivo de Azevedo, em Paredes. Incêndios. Uma significativa reforma tem sido implementada em Portugal. A OCDE, ao destacar várias iniciativas do governo após os severos incêndios de 2017, admite que é necessário melhorar a gestão integrada dos incêndios em Portugal.
Zelensky reconhece que o plano dos Estados Unidos da América pode contemplar perspectivas ucranianas. Em Genebra, têm lugar conversas entre delegados dos Estados Unidos da América e autoridades ucranianas e europeias acerca do plano norte-americano de 28 pontos. Um guia para apoiar jovens e crianças que sofreram violência doméstica. Um projeto piloto demonstra que a intervenção psicológica eleva o bem-estar, a resiliência e aprimora a habilidade de lidar com o stress e resolver conflitos. Carneiro critica a situação de caos no SNS. Segundo o secretário-geral do PS, o governo permanece sem dar uma resposta à proposta do Partido Socialista acerca da coordenação da emergência hospitalar, responsabilizando o executivo pelo seu insucesso. Trump afirma que a liderança ucraniana não mostrou qualquer agradecimento pelos esforços dos Estados Unidos da América. Donald Trump intensifica a pressão sobre o presidente da Ucrânia enquanto em Genebra decorrem diálogos entre representantes dos Estados Unidos e autoridades ucranianas e europeias, acerca do plano de 28 pontos que foi apresentado pela administração norte-americana. 20 profissionais de saúde despedidos devido ao furto de medicamentos em Moçambique. O governante reiterou a intenção do governo moçambicano de estabelecer uma fábrica de medicamentos e equipamentos médicos antes do final deste quinquênio. GNR é chamada após disparos na entrada de café em Alcochete. O proprietário do café alertou a GNR sobre os vestígios de tiros na porta e uma tentativa de arrombamento. Costa apoia um comércio justo e aberto. O presidente do Conselho Europeu alertou que o uso de restrições à exportação nas cadeias de abastecimento como uma arma vai contra qualquer afirmação de comércio aberto e justo. Sara Correia, as pessoas dizem-me, quem me dera que fosse minha neta. O The Voice faz com que as pessoas sintam que somos da sua família. A fadista Sara Correia, a mais recente convidada do podcast Posto Emissor, partilha a sua reflexão sobre a vivência como jurada no concurso de talentos The Voice. Quando converso com as pessoas na rua, tenho a sensação de que as conheço há imenso tempo. Decisão do júri do concurso nacional. Lisboa é a cidade do melhor bolo rei de Portugal 2025. Em Coimbra, a Associação de Comércio e Indústria da Panificação revelou os principais vencedores do concurso nacional, que analisou candidaturas em 5 categorias. A famosa Pastelaria de Lisboa, que conquista o prémio pelo 2º ano consecutivo, é a responsável pela confecção de o melhor bolo rei de Portugal. Críticas entre Gustavo Santos e Markle nas redes sociais. O ex-apresentador do programa, Querido, Mudei a Casa, aponta os hábitos de saúde do comediante e sugere que deve haver amor próprio, para evitar a repetição de um AVC. Markle fez uma resposta, mas acabou por eliminar a publicação. O primeiro-ministro da Índia declara que a reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas deixou de ser uma escolha e passou a ser uma necessidade urgente. A Índia tem demonstrado de forma constante o seu desejo de se tornar um membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Libertação de alunos sequestrados é solicitada pelo Papa. O Papa Leão XIV expressou o seu grande pesar pelo rapto de estudantes, padres e docentes na Nigéria e nos Camarões, solicitando a imediata libertação dos reféns. Elevador da Glória. Fidelidade garante que a atribuição de compensações será lenta, mas assegura que ninguém ficará desamparado. O CEO da Fidelidade esclarece que a definição dos montantes a indemnizar as vítimas do incidente no Elevador da Glória será um processo moroso, devido à sua complexidade, mas ressalta que a seguradora já realizou pagamentos referentes a despesas de tratamentos hospitalares e deslocações. Bolsonaro admite que tentou remover pulseira eletrónica durante surto, mas não tinha intenção de escapar. O ex-presidente brasileiro declara que após a alteração da medicação pelos médicos há 4 dias, começou a ter surtos. Politólogos receiam violência pós-eleitoral na Guiné-Bissau, o cocktail é potencialmente explosivo.
As circunstâncias estão reunidas para que a votação na Guiné-Bissau, marcada para este domingo, leve a um aumento da instabilidade e da violência. A exclusão do partido da oposição mais relevante, a crescente militarização do regime e a longa suspensão do Parlamento têm fomentado um ambiente de desconfiança. António Filipe propõe que associações portuguesas no estrangeiro tenham mesas de voto. Filipe argumenta que existem diversas associações portuguesas intimamente ligadas à comunidade e poderia haver até alguma colaboração por parte dos municípios locais. Eleições na Guiné-Bissau. Grande afluência em Portugal no meio do tumulto das mudanças nas mesas de voto. Devido a alterações de última hora nas listas eleitorais, muitos eleitores não conseguiram exercer o seu direito de voto. Observou-se muita confusão na região da Grande Lisboa, onde está registada a maior parte dos eleitores. Contraproposta para plano de paz já existe na Europa. Os líderes europeus definiram já os pontos principais para um novo plano de paz na Ucrânia. As primeiras notícias indicam condições mais favoráveis para o país, embora não haja recuperação de território. O Natal é leiloado em zona rural da Pensilvânia. Agricultores e moradores da Pensilvânia deram início às festividades, transformando Natal num leilão, onde decorações, árvores e itens festivos foram disponibilizados em um ambiente de mercado agrícola. Esta ação, além de ser simbólica, tem como objetivo unir a comunidade e angariar fundos locais. Lula expressa preocupação com a presença militar dos Estados Unidos da América na Venezuela. O chefe de Estado brasileiro afirmou que deseja abordar com Donald Trump a presença militar dos Estados Unidos no Mar das Caraíbas e a tensão existente com a Venezuela. Ramos Horta apoia a implementação de um sistema presidencialista em Timor-Leste. O presidente de Timor-Leste propõe uma alteração à Constituição para a adoção do sistema presidencialista no país. José Ramos Horta assegura que não se irá recandidatar. Tremor de terra de magnitude 2,8 registado na Ilha Terceira. O CIVISA informa que este fenómeno faz parte da crise sismovolcânica que afeta a Ilha Terceira desde junho de 2022. Eleições na Guiné-Bissau. Elevada participação em Portugal amid a desordem das mudanças nas mesas de voto. Devido a alterações tardias nas listas eleitorais, muitos eleitores não conseguiram exercer o seu direito de voto. Na área da Grande Lisboa, que concentra a maior parte dos eleitores, notou-se grande confusão. Ministro da Economia salienta oportunidades comerciais. Castro Almeida encontra-se na Arábia Saudita e afirmou que os investimentos sauditas em Portugal têm potencial para crescer, considerando o aspecto atrativo da economia portuguesa. Provas sobre os perigos das redes sociais para a saúde mental dos utilizadores poderão ter sido encobertas pela Meta. As alegações incluem que a empresa teria parado investigações internas cujos resultados indicavam melhorias na saúde mental ao descontinuar o uso do Facebook. Francisco Cabral, desejo vencer cada partida, contra qualquer oponente. Reconhecido como o mais destacado tenista português na modalidade de pares, encontra-se entre os 20 melhores do mundo e está convencido de que tem potencial para evoluir ainda mais. México é surpreendido pela conquista do Padre Guilherme. O sacerdote brilhou em um dos festivais de música mais importantes do país, alcançando grande sucesso diante de milhares de pessoas. Glória. Fidelidade afirma que compensações levarão tempo. O presidente executivo da Fidelidade informa que as compensações às vítimas do acidente no elevador da Glória irão demorar. Mesmo assim, Rogério Campos Henriques assegura que ninguém ficará desamparado. Lula apoia aumento da colaboração com outros BRICS. O chefe de Estado brasileiro apoiou o aumento da colaboração entre o seu país, a Índia e a África do Sul, visando o benefício do Sul global.
Quem foi o líder militar do Hezbollah que perdeu a vida devido a Israel? A ofensiva das IDF interrompeu 5 meses de tranquilidade na capital do Líbano durante um cessar-fogo. O indivíduo que chefiava o braço armado do Hezbollah era a segunda figura mais relevante da organização libanesa. António Dantas é o novo campeão europeu de longboard. O surfista português António Dantas conquistou a etapa final realizada na Praia do Guincho, em Cascais, assegurando assim o título de campeão europeu de longboard. Sandra Madureira pretende recorrer à Justiça Civil para anular a expulsão de membro do UFC Porto. A esposa de Fernando Madureira foi destituída de sua condição de sócia na Assembleia Geral do Clube dos Dragões. Bolsonaro justifica a destruição da pulseira eletrónica com alegações de paranoia e alucinações. Durante a audiência de controle da detenção, Bolsonaro declarou que a mistura de pregabalina e sertralina provocou reações adversas, fazendo crer que o dispositivo possuía um sistema de escuta. Montenegro, é necessário que as escutas sejam realizadas dentro da legalidade. O primeiro-ministro afirma que é fundamental assegurar que as escutas são realizadas dentro da legalidade e que isto se aplica a todos os portugueses, independentemente de serem ou não primeiros-ministros. O Dia de surgiu em novembro para ser comemorado em maio. O atacante britânico assinalou 3 dos 4 golos da formação de Mikel Arteta. FAF elimina a Aroca da Taça com golo no último minuto. O FAF, que compete no terceiro escalão do futebol português, eliminou o Aroca da Taça de Portugal ao triunfar por 2-1. Instituição militar apela ao governo para facilitar a transição democrática na Venezuela. O comunicado enfatiza que a emergência humanitária na Venezuela é resultado da crise económica, que se intensificou desde 2014. Desorganização nas modificações das mesas de voto e impacta eleições. A elevada afluência às urnas para as eleições presidenciais e legislativas da Guiné-Bissau em Portugal pode estar a ser prejudicada pelas alterações de última hora nas mesas de voto. Lula afirma que deseja formalizar pacto entre o Mercosul e a União Europeia a 20 de dezembro. O chefe de Estado brasileiro assegura que está tudo preparado para a assinatura do tratado em Brasília. Contudo, é necessária a validação do Parlamento Europeu. A França destaca-se como a maior oposicionista. Ministra afirma que Portugal participa na Cimeira em busca de acordo. Maria da Graça Carvalho afirma que Portugal teve um papel ativo na aprovação de decisões cruciais na Cimeira do Clima, onde se chegou a um acordo que não menciona os combustíveis fósseis. Condições são impostas pela França à Argentina para a aprovação do acordo. A Argentina recebeu um pedido do Ministro dos Negócios Estrangeiros de França para incluir uma cláusula de salvaguarda, a fim de que Paris dê o seu aval ao acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Ataque aéreo em Beirute resulta na morte do líder militar do Hezbollah por Israel. Num ataque aéreo em Aretreik, nos arredores de Beirute, Israel eliminou Ali Tabtabai, que era o chefe de Estado-Maior interino do Hezbollah, infringindo o cessar-fogo que foi mediado pelos Estados Unidos da América. Esta intervenção militar resultou em 5 mortes e 28 feridos. Dois desalojados em São Pedro do Sul devido a incêndio. Após um incêndio que danificou a casa de um casal de idosos, os mesmos ficaram sem abrigo. A Câmara Municipal já providenciou o seu alojamento na Pousada da Juventude. Idoso que caiu de cruzeiro da Disney desaparece no mar. Durante cerca de 5 horas, a equipa de socorro procurou na água, utilizando câmaras térmicas.
Santa Clara avança na taça ao derrotar Comércio e Indústria. O Comércio e Indústria foi derrotado por 2-0 em casa pelo Santa Clara, que assim continua na competição. Cantor sofre arranque de rastas por parte de fã durante espetáculo num ato brutal. O ocorrido teve lugar em Brisbane, na Austrália, e Lenny Kravitz fez esclarecimentos sobre o caso. Eu teria até pedalado até à Casa Branca por causa dele. O jogador português já fez o gol durante o tempo de compensação. Ucrânia, chefe de Estado afirma que a Europa precisa de ser diplomática e firme. Marcelo Rebelo de Sousa argumenta que a Europa deve assumir-se como uma potência política mundial e deve impor-se, uma vez que quem deseja ter poder e ser respeitado precisa de estabelecer as condições necessárias para tal. O amor sem condições. A criação de bons filhos não é garantida por pais que se deixam levar pela falsa ideia de um amor sem condições. É suficiente que os progenitores ofereçam sem considerar o que recebem em troca e aceitem a negligência ou o egocentrismo dos seus filhos. Marcelo afirma que a Europa deve ser diplomática e firme nas negociações acerca do plano dos Estados Unidos da América para o conflito na Ucrânia. Neste domingo, em Genebra, estão a realizar-se conversações entre delegados dos Estados Unidos e autoridades ucranianas e europeias a respeito do plano americano de 28 pontos. Filho do proprietário de café atingido em Alcochete expressa preocupação com a situação. Compreendo que isto visa incutir medo, é um alerta. A Polícia Judiciária, PJ, de Setúbal encontra-se a investigar os tiros disparados contra a entrada principal de um comércio, em Alcochete. O filho foi quem sugeriu ao proprietário que comunicasse o incidente às autoridades. Nacional é superado pelo Sporting de Braga após momento de tensão. Com uma vitória de 4-2, o Braga garantiu a sua passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal. Montenegro afirma que é necessário assegurar a legalidade das escutas. Na sexta-feira, a PGR declarou que, no contexto da Operação Influencer, foram reconhecidas 7 interseções, nas quais o primeiro-ministro António Costa também estava envolvido, um fato que, devido a várias razões técnicas, não foi detectado inicialmente. Colisão entre carro e cavalo na N105 em Santo Tirso. Um jovem ficou com ferimentos ligeiros e foi levado para o Hospital de São João, no Porto. Zelensky, os Estados Unidos da América e Trump têm a gratidão da Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que se sente pessoalmente agradecido a Donald Trump em resposta às críticas feitas pelo presidente americano acerca da suposta ingratidão de Kiev. Divulgação dos resultados eleitorais até quinta-feira. A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau informou que os resultados provisórios das eleições gerais poderão ser anunciados até quinta-feira, dia 27. Na vitória do Al Nassr sobre o Al-Khaliab, João Félix e Cristiano Ronaldo anotam. O Al Nassr mantém-se invicto na Liga Saudita, liderando com 27 pontos, 2 a mais que o Al Hilal. Nuno Marco, satisfeito com o filho, com o maior sangue frio, tratou de tudo e salvou a vida. O comediante partilhou que foi Pedro, seu filho, quem fez o alerta. Sporting arrasa FC Porto por Júlio e por Juan. Após já os terem batido na Supertaça, os Leões conseguiram nova vitória sobre os Dragões. Salvador Blopa e a ascensão à equipa, a gratidão faz multiplicar as coisas. O jovem integra o treino da equipa principal, mas manter-se-á a jogar pela formação secundária ou pelos júniores na Youth League. Caldas afasta Tondela da Taça de Portugal após penalidades máximas. A equipa de Caldas da Rainha triunfou com o resultado de 6-5.
França solicita garantias no Acordo União Europeia-Mercosul às 21 horas. Antes de ratificar o pacto entre os dois blocos, Paris exige proteções para setores delicados, especialmente o agrícola. Além disso, o Sporting de Braga avança na Taça de Portugal. A traição americana em grande escala. Os líderes europeus, pelo menos por enquanto, parecem resolutos em não deixar a Ucrânia ao desamparo. Contudo, continuam presos à obrigação de conservar os Estados Unidos da América como parceiros. Editorial de David Pontes. Marcelo Rebelo de Sousa afirma que a situação na Venezuela pode ser uma parte do quebra-cabeças. O Presidente da República enfatizou a importância de monitorizar o que se passa atualmente no mundo. O Capitão América habitual acompanhado pelo Magic Mike. O francês na baliza complementou a grande atuação com o gol do jogador norte-americano. Família em Turquel sofre intoxicação devido a fumo de lareira. Equipas do INEM e dos bombeiros prestaram assistência a um casal e seus 5 filhos. Interrupção das buscas para localizar homem que se encontra desaparecido na Aforada. Na quinta-feira, um homem caiu de um veleiro que estava atracado no Douro Marina, em Vila Nova de Gaia. As buscas foram suspensas no final do dia de domingo e serão reiniciadas na segunda-feira. Inês Aires Pereira anuncia o género do bebê em grande festa. A atriz e o seu companheiro, David Ferreira da Silva, partilharam a informação com os presentes. Interrupção das buscas por desaparecido na Aforada. Na quinta-feira, um homem caiu de um veleiro que estava atracado no Douro Marina, em Vila Nova de Gaia. As buscas foram paradas no final do dia de domingo e serão reiniciadas na segunda-feira. Guiné-Bissau, resultados provisórios das eleições serão apresentados até quinta-feira. As eleições realizadas neste domingo contaram com 12 concorrentes ao cargo de presidente, depois de uma campanha que se tornou uma disputa entre o presidente em exercício, Umaro Sissoko Embaló, e Fernando Dias, apoiado pelo PAIGC. Genebra e as conversações de paz. Um acordo entre Ucrânia e Rússia é viável. As conversações de paz em Genebra, que decorrem no icónico Hotel Intercontinental, representam a tentativa global de encerrar o conflito entre Ucrânia e Rússia. Rogério Milhazes fazem uma análise dos períodos mais tensos durante as discussões. Catarina Martins, pela diferença reduzida, a Gouveia e Melo. Gouveia e Melo lançou críticas e referiu Catarina Martins como a versão refinada do marxismo. Ela fez menção ao encontro com Ventura e Mário Ferreira, o bilionário. Existia um mar que os distanciava. Guiné-Bissau. Resultados provisórios das eleições serão anunciados até quinta-feira. As eleições que ocorreram no domingo contaram com 12 candidatos à presidência, após uma campanha que se tornou uma disputa entre o atual presidente, Umaro Sissoko Embaló, e Fernando Dias, apoiado pelo PAIGC. Catarina Martins foi superada por Gouveia e Melo, com uma diferença reduzida. Gouveia e Melo iniciou a ofensiva e descreveu Catarina Martins como a versão elaborada do marxismo. Ela fez referência ao almoço com Ventura e Mário Ferreira, o bilionário. Um mar os distanciou. Negociações de paz em Genebra. Um acordo entre Ucrânia e Rússia é viável. As conversações de paz em Genebra, que decorrem no emblemático Hotel Intercontinental, representam o esforço global para encerrar o conflito entre Ucrânia e Rússia. Rogério e Milhazes examinam os pontos mais críticos ao longo das discussões. Antiga esposa de famoso técnico português, senti-me traída de forma intensa. Numa discussão acerca de infidelidades, Zulmira Garrido revelou que encontrava preservativos nas bagagens dos parceiros. Debate presidencial foca a reforma do trabalho às 23 horas. Catarina Martins, na SIC, critica o pacote laboral e aponta perigos. Gouveia e Melo defende a preservação da duração dos contratos.
Além disso, o Sporting de Braga avança na Taça de Portugal. Debate em análise. Gouveia e Melo conquistam um ponto, enquanto Catarina Martins se destaca nos argumentos. No debate entre a ex-líder do Bloco de Esquerda e o ex-chefe da Armada, foram debatidos temas como a independência partidária em contraste com a legitimidade democrática, com foco em código laboral, habitação, justiça e saúde. Verificação dos factos. Gouveia e Melo apresenta números arredondados enquanto Catarina Martins ignora leis laborais incompletas. O Expresso selecionou duas declarações de Catarina Martins e duas de Henrique Gouveia e Melo, que geraram debate esta noite, para proceder à verificação dos factos. Trump fez ameaças, mas o encontro na Suíça decorreu de forma amistosa. Representação dos Estados Unidos da América no encontro realizado na Suíça. Bolsonaro explica a tentativa de desativar pulseira eletrónica como uma questão de paranoia. O ex-presidente do Brasil foi interrogado em tribunal, afirmando que a paranoia, provocada por medicamentos, o levou a tentar desativar a pulseira eletrónica. A juíza determinou que ele permanecerá em prisão preventiva. A forma como fui traída, desabafa a ex-esposa de famoso treinador português. Numa discussão acerca de infidelidades, Zulmira Garrido relatou que encontrava preservativos nas bagagens dos parceiros.